Fala pessoal, tudo bem? Bruno Ferraz, estou chefe do Questões em Cardiologia. Vim trazer aqui para vocês nesse vídeo hoje as atualizações que rolaram em relação ao ACLS 2024. Coisas novas, nada assim muito grande, né? Mas tem algumas atualizações que é importante você saber, beleza? Então se liga no nosso vídeo, a gente vai mostrar para você o filé, as atualizações do ACLS 2024. E antes de seguir, a única coisa que a gente vai pedir para vocês é isso. Segue, compartilhe nosso canal, deixa o seu like aí pra gente e se inscrever no nosso canal. Você não esquece de marcar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Principais mudanças com relação ao BLS. Primeira mudança em relação à superfície ideal para a realização de RCP. A gente vai falar com mais detalhes mais à frente. E também informações com relação ao feedback sobre a qualidade do RCP. No ACLS, principais mudanças em relação à oxigenação e ventilação pós-PCR, a hemodinâmica pós-PCR, no caso do paciente que retorna, né? O controle de temperatura pós-PCR, profilaxia e manejo de convulsões pós-PCR e a parada cardíaca durante a gravidez. Você pode ver que grande parte das modificações é justamente no manejo do paciente pós-PCR. Primeiro ponto, falando em BLS, superfície ideal. A gente sabe sobre essa informação? Vale a pena a prancha rígida? Vale a pena a gente utilizar alguns dispositivos? Primeira coisa importantíssima, compressão torácica ela deve ser realizada numa superfície firme, tá? E aí você vai utilizar o melhor cenário que tiver para você. Se você tiver, por exemplo, num colchão pneumático, você vai acabar comprimindo. Se você tiver o paciente parado, você vai acabar comprimindo o colchão pneumático. Aí você vai precisar realmente de uma superfície firme. Mas se o paciente tiver numa maca, colchãozinho, aquele colchãozinho mais fininho, né? Uma superfície mais firme, você não precisa perder muito tempo com relação a isso, não. A diretriz pontua essa figura que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ativar o modo RCP para aumentar a rigidez do colchão. Vocês podem ver aqui, ó, algumas marcas já tem isso, né? Tem um modo aqui CPR e RCP. Você clica nesse modo, automaticamente a cabeceira reduz, né? E ativa o modo RCP. Em algumas marcas é um gancho vermelho que tem na lateral. Você puxa o gancho vermelho, automaticamente cabeceira baixa, né? E já deixa o paciente pronto para receber uma reanimação cardiopulmonar, tá? Então, isso são dispositivos que a própria CLS recomenda. Se tiver isso na tua marca, utiliza, né? Aquilo ali foi colocado ali para te ajudar. E com relação às pranchas rígidas, os backboards, né? Seguinte, ela não se posiciona. Ela fala o seguinte: se tua equipe tem a prancha rígida, tá acostumada a utilizar, mantém. Não modifica isso. Agora, se você tem um hospital que já está acostumado a não utilizar a prancha rígida, não introduzir o seu uso. Porque qual o grande problema, qual o grande mantra que existe no ACLS? Você não pode perder tempo com bobagens, certo? E às vezes, dependendo se a equipe não estiver treinada, você pode perder um certo tempo para colocar a prancha rígida. Quando você está treinado, no hospital que eu trabalho, pô, todo mundo treinado, a gente coloca a prancha rígida em questões de segundos. Então a gente tem que colocar. Então a gente está acostumado, a gente é treinado a utilizar a prancha rígida, a gente vai utilizar a prancha rígida porque a gente coloca a prancha rígida muito rápido. Agora, tu está num ambiente onde o pessoal não está treinado, onde está a prancha rígida? Aí fica aquele corre-corre. Eu não sei onde está. Aí onde, como é que coloca? Não pode interromper a massagem por conta disso, tá? Isso não é prioridade. Exceto em situações onde claramente você está massageando o colchão, não está massageando o paciente, tá? Você não está numa superfície rígida. Aí sim vale a pena colocar, tá bom? Então, isso aqui é uma novidade da nossa diretriz. E aqui é importante, quando a gente coloca aqui no carrinho de parado, saber onde encontrar a prancha rígida. Geralmente a prancha está aqui, ó. Ela pode ser de acrílico também, aqui é um exemplo de um carrinho de parada, mostrar onde você deve procurar a prancha rígida, tá bom? Feedback sobre RCP, isso aqui é importante. Quem faz a CLS sabe que é importantíssimo o que a gente chama de comunicações em alça fechada. Você manda um comando e você responde, você recebe um feedback sobre esse comando, correto? E existem alguns dispositivos de biofeedback, que são o seguinte: são dispositivos que você coloca no próprio paciente, né? Você pode colocar no paciente e ele vai dando um feedback para você. Por exemplo, você está realizando a compressão, ele vai falar: tua compressão está rápida demais, diminua a frequência de compressão. Ou então, não está realizando uma compressão tão efetiva. Por exemplo, você não está reduzindo o tamanho do tórax de maneira efetiva. Ele vai falar: não, melhora isso, tá bom? Então, essa parte da diretriz vai falar sobre o feedback. Então, existem alguns dispositivos, então ele sugere que você utilize.
que é esse feedback audiovisual. Geralmente, ele pode ter algumas informações. Em alguns aparelhos, ele fica fazendo um apito para monitorar a frequência de contração. Ele vai pip, 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 justamente para você realizar a compressão naquele momento do apito. Tá? Então, isso ajuda. Só que isso só ajuda quando você está treinado. Você não tem um treinamento adequado com esse tipo de dispositivo, isso pode atrapalhar a sua vida. Então ele diz que se você tiver o uso do feedback audiovisual de maneira isolada e sem treinamento, aí não vale. Isso aqui é um aprimoramento, isso aqui não é prioridade para a equipe. Tá? Então, essa questão do feedback, do biofeedback, ele não é a prioridade, tá? Oxigenação, agora entrando em ACLS, oxigenação e ventilação. O que é importante saber sobre oxigenação e ventilação? Acabei de... As questões anteriores não mudaram, por exemplo, a intubação. A intubação continua não sendo prioridade no ACLS, tá? Não é prioridade, tá bom? Beleza. O paciente, isso aqui são informações, o paciente que retorna, o paciente está parado, tá? E o paciente volta, o paciente voltou, acabou de voltar o paciente. Tá? Então, paciente com retorno à circulação espontânea. No momento inicial, oxigênio é 100%. Tá? Acabou de voltar, oxigênio é 100%. E aí, num primeiro momento, a gente vai procurar a oximetria através do oxímetro de pulso mesmo. Não tem outra maneira de você buscar a oximetria. Tá? Então, primeiro momento é assim, tá? E depois, quando o paciente estabiliza, ó, voltou mesmo, tá tudo direitinho, a oxigenação tá ok, pá, vamos decidir se o paciente, aí você vai verificar se o paciente recuperou consciência ou não, se o paciente tem necessidade de intubação ou não, aí você vai analisar o paciente como um todo, né? Mais pra frente você vai coletar uma gasometria, tá? Mas nesse momento inicial, você vai guiar por oximetria. E, importantíssimo, evitar hipóxia e hiperóxia. Hiperóxia também é lesivo. Não vai ficar oferecendo um oxigênio 100% só no primeiro momento. A partir do momento que você consegue alguma medida de oxigenação, você vai fazer esse ajuste. E a ideia é manter a saturação nessa faixa aqui, 94 a 98. E se você tiver uma gasometria, uma PO2 de 75 a 100. Então, vamos evitar hipóxia e hiperóxia. Tá bom? Isso é importante no paciente que retorna à circulação, circulação espontânea. E metas de CO2? Vamos buscar a normocapnia. Como sempre, aqui a gente tem que buscar o equilíbrio. Nada em excesso, nada em falta. Tá? Normocapnia, manter um PCO2 na faixa de 35 a 45. Essa vai ser a nossa meta. Beleza? Hemodinâmica. Isso aqui é uma questão também que gera muita dúvida. Vocês podem ver que muita coisa que é relacionada ao ACLS, a gente tem mais dúvida do que certeza. Né? Isso aqui é outra dúvida que existe. Saíram até alguns trabalhos há pouco tempo. Então, essa atualização é por conta desses trabalhos, né? Qual é a meta da pressão arterial após parada cardíaca? Eu só esqueci o nome do trial, mas teve um trial que mostrou, vamos tentar manter uma pressão um pouco mais alta, será que vai ter benefício manter uma PAM em torno de 80? Não teve benefício. Na verdade, não existe evidência científica suficiente para recomendar uma meta específica de pressão arterial. Como não existe nenhuma evidência, a gente vai trabalhar com o quê? PAM habitual, 60 a 65. Então, a meta, essa recomendação do ACLS, não tem uma meta específica, vamos deixar pelo menos 60 a 65. Tá? E aí ele acaba pegando até as metas da sepse também, tá? E joga pro ACLS. Beleza? Então, não existe nenhum trabalho que mostrou benefício de uma pressão em relação a outra. Não é para deixar o paciente mais hipertenso, nem hipotenso, para deixar o paciente normotenso. Mais uma vez, o ACLS mostrando que o paciente que recupera a circulação espontânea, você tem que manter esse paciente numa circunstância de estabilidade, de equilíbrio. Tá? Controle de temperatura, isso é uma questão que também gera muita dúvida. Será que vale a pena induzir hipotermia? O que eu tenho que fazer com esse paciente? Primeiro ponto importante, prevenção de febre. Antes de você pensar em induzir hipotermia nesses doentes, o paciente não pode fazer febre, porque assim você está aumentando o metabolismo do doente. Então, tem que ficar de olho. O paciente começou a subir um pouco a temperatura, de pirona nele. Tá? Então, não pode deixar esse paciente fazer febre. Beleza? Outra coisa importante com relação ao benefício da hipotermia. É duvidoso. Tem trabalho lá atrás que mostrou benefício, outros trabalhos mostraram um benefício questionável. O benefício hoje não está bem documentado. Então, a hipotermia a gente pode considerar em situações super selecionadas, mas não deve ser pensada de rotina, tá? E
importante manter normotermia em pacientes comatosos. Mas isso também não significa que, por exemplo, se o paciente está hipotérmico, eu tenho que também começar a infundir soro, fazer um monte de coisa para tentar restabelecer a temperatura. Manta térmica é mais do que suficiente, tá bom? Então o paciente está com uma pressão uma temperatura reduzida, está hipotérmico, vai lá manta térmica nele para ajudar a manter ele em normotermia, tá bom? Mas nada assim agressivo para o controle de temperatura. Convulsão pós-PCR, isso aqui é outra dúvida importante também que muita gente tem que, pelo fato da hipóxia cerebral, tipo, alguns pacientes podem desenvolver alguns eventos convulsivos pós-PCR. Como é que a gente trata isso, né? Não existe anticonvulsivante profilático. Isso aqui é besteira, tá? O paciente não fez convulsão, não faz sentido você fazer um anticonvulsivante profilático no paciente que recupera a circulação pós-PCR. Mas se o paciente faz uma crise clínica ou eletrocardiográfica, tem um eletroencefalo, tem alteração, aí está indicado sim você fazer tratamento e você vai tratar esse doente sim, tá? E existem alguns padrões, né, padrões rítmicos e periódicos no eletroencefalo. Se o paciente está num período contínuo inter ou interictal, em adulto comatoso, o paciente que voltou, recuperou de uma parada, permanece comatoso e tem alguns padrões rítmicos e periódicos no eletro, nesse período ictal e interictal, então vale a pena também tratar, tá? Então, nesses dois cenários a gente vai tratar o paciente com convulsão pós-parada. E aqui, o último tópico importante também, PCR na gravidez, tá? Aqui tem novidade importante, tá? Questão da cesárea perimortem. A gente sabe que a recomendação geral é 4 minutos, não voltou, tira o neném, né? Existe uma recomendação formal, né? Mulheres em parada cardíaca na segunda metade da gravidez, tá? Vai fazer cesárea. Você tem que sempre, uma mulher grávida parada, você tem que já tá com a possibilidade de fazer uma cesárea de urgência na tua cabeça, tá? Importante. Lembrando que tem que ser uma gravidez na segunda metade, né? Se for uma gravidez no início, não faz muito sentido, porque a chance de sobrevivência do feto é muito baixa, certo? Aí a questão é, qual é o melhor tempo para iniciar a cesárea? Não tem evidência. A gente sabe que a recomendação é em geral é 4 minutos, né? Você fez 4 minutos de RCP, a mulher não voltou, pensa em cesárea. Essa é a recomendação habitual. Mas o próprio SLS fala, não tem nenhuma evidência para nenhum momento. Foi chute. Foi chute total. Então, caso a caso, você vai avaliar o paciente. Então, tem que entender qual foi o mecanismo de parada, entender todo o cenário, mas tem que saber que a necessidade de cesárea pode estar iminente ali numa mulher grávida parada. Essa questão do tilt lateral, deslocamento uterino, como vocês estão vendo aqui na figura, sempre foi recomendado isso, né? Vamos empurrar para fazer descompressão caval, né? Sempre houve essa recomendação. Não tem nenhuma evidência de benefício para isso. Não tem. Então, a própria diretriz, o próprio SLS fala que não deve ser realizado, tá? Não tem benefício para isso, não tem evidência de benefício, tá? Então deixa claro isso. E por fim, se uma mulher grávida você vê que existe algum grau de viabilidade, você tem equipe bem treinada, considerar o uso do ECMO como terapia de resgate na PCR na gravidez. Geralmente mulher jovem, né? Tem que entender qual foi o mecanismo de PCR nesse cenário, tá bom? Galera, quem chegou depois, não deixou o like, não curtiu, vou te convidar para fazer isso agora. E quero convidar vocês a conhecer nosso curso de emergências cardiológicas. Sempre atualizado, são 8 módulos, inclusive módulo de parada. Tem aula prática no módulo de parada, onde eu coloco várias situações de PCR, eu mostro como é que a gente tem que atuar diante de cenários de PCR, mais de 60 horas de conteúdo, atualização constante, um monte de caso clínico com prescrição, tá? Aqui inclui o curso de imersão em emergência cardiológica, são mais de 40 casos clínicos comentados de vários temas que aparecem nas emergências, e também um grupo de WhatsApp super movimentado, onde você pode compartilhar os casos, os alunos comentam, um ambiente muito interativo de aprendizado também, um grupo de WhatsApp. Para conhecer não só esse, como todos os nossos cursos, é só procurar o link na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!